Você tem vergonha de assumir que é terapeuta tântrico? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E falar sobre sexualidade é sempre um tabu. Agora imagina você trabalhar aí com sexualidade. Apesar de que o Tantra ele é algo muito maior que apenas sexualidade, né? O Tantra é uma ferramenta aí de expansão de consciência, de ativação da sua energia, de equilíbrios dos chakras, é algo muito maior. Mas o Tantra vai atuar sim por meio de técnicas que vão incluir o toque no corpo todo, inclusive na região genital. Essa experiência tântrica é uma experiência sagrada. A gente tem uma referência muito pejorativa da sexualidade, né? Como algo sujo, errado, feio. E isso se dá por quê? Porque nas experiências sexuais das pessoas, muitas vezes, elas não vivenciam essa sexualidade como um ato de amor, de conexão, mas mesmo como um ato de objetificação, onde tem agressão, onde tem palavras pejorativas, xingamentos. Então é verdadeiramente um ato de conexão, e daí dentro desse lugar pode ser algo até mais pejorativo, mas no Tantra isso não acontece, muito pelo contrário. O Tantra é um caminho de profunda conexão com o seu corpo, com a experiência do sentir sensorial que te leva ao prazer, que te leva ao orgasmo, e do sentir emocional. Então, quando você vivencia práticas de Tantra, existem diversos benefícios, não apenas sexuais, mas também emocionais. E, enfim, o Tantra é algo muito lindo, muito sagrado, muito puro, de profunda conexão, de cura, de transformação. Porém, para as pessoas que não conhecem exatamente do que se trata o Tantra, existe um certo tabu. E daí, uma pessoa que se torna terapeuta tântrico, normalmente ele sabe bem do que eu tô falando, né? De todo esse outro lugar da sexualidade que é algo sagrado de conexão. Porém, as pessoas que não vivenciaram Tantra não conseguem entender, por mais que muitas vezes elas tenham lido, ouvido, né, estudado sobre, é só vivenciando na pele a experiência para você entender profundamente do que se trata. Então é muito desafiador para as pessoas conseguirem entender. E é muito comum que um terapeuta tântrico, no início da sua carreira, se sinta constrangido, tenha vergonha de alguma forma de se assumir como terapeuta tântrico para a sociedade, para a família, por medo realmente do tabu, do julgamento. Isso aconteceu comigo, eu também tinha muito medo, muita vergonha de assumir publicamente, né, com medo do julgamento, das críticas, enfim. E foi muito importante para mim, dentro desse processo, realizar práticas do Tantra para conseguir de fato me conectar com essa minha verdade, né? Eu falo que o Tantra é um caminho de conexão com o corpo, com o sentir sensorial, que leva ao prazer, com o sentir emocional, que te conecta com a sua verdade. Então o Tantra é uma ferramenta para você potencializar a sua verdade. E a partir do momento que eu tô com vergonha de mostrar quem eu sou, tô vergonha de assumir a minha profissão, eu estou diminuindo a minha verdade, como se ela não fosse digna, né? Então eu queria contar aqui uma experiência que eu tive, que foi em uma dinâmica de Tantra. Eu estava fazendo uma prática onde haveria uma dinâmica de morte e renascimento. E antes do momento da morte, eu precisava me despedir das pessoas, dos meus familiares. E eu tinha muito medo de perder o amor de alguns familiares, principalmente do meu pai. E chegou um momento nessa dinâmica que tinha uma pessoa que representava o meu pai, e eu fui ali me despedir daquela pessoa, e eu falei, eu te amo, te perdoo, me perdoa, uma coisa mais ou menos assim. Porém, quando eu voltei para o meu lugar, eu senti que eu não trouxe a verdade naquela despedida.
E eu voltei ali para aquela pessoa que representava meu pai e olhei ali nos olhos dela e falei o seguinte: na verdade, eu tenho muito medo porque eu não me sinto amada, porque eu acho que se você souber quem eu sou, você não vai me amar. Então eu tenho muito medo de te perder. E eu falei isso pra pessoa, nossa, fiquei até arrepiada. Eu falei isso pra pessoa que representava o meu pai. E isso foi muito impactante pra mim, porque quando eu falei isso pra pessoa, me caiu a ficha o quanto que eu tinha medo de ser quem eu verdadeiramente sou e perder o amor de uma pessoa que eu amava tanto, né? E que eu amo tanto. Ter a percepção disso virou uma chavinha dentro de mim. Por quê? O Tantra, ele é uma ferramenta de você se conectar com a sua verdade. Tanto que foi, né? Eu fui lá, falei com a pessoa e não foi verdadeira. E toda vez que você não é verdadeiro, que você não é autêntico, isso grita dentro de você. Porque o Tantra, ele é uma ferramenta ali de conexão com o seu sentir sensorial, mas com o sentir emocional. Você está sentindo muito mais o que de fato é a sua verdade. Então a sua verdade está ali pulsando, gritando. Quando eu me dei conta disso, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que eu não era a minha verdade para minha família, principalmente para o meu pai. Eu tinha muito medo de perder o amor dele. Por quê? Porque quando eu tinha 17 anos, meu pai ficou 5 anos sem falar comigo. Por quê? Porque eu engravidei. Eu engravidei com 17 anos, eu perdi a bebê, mas meu pai queria que eu casasse, porque eu não era mais virgem e eu não casei. E então ele parou de falar comigo. E os 5 anos que eu me relacionei com o pai da minha filha, ele não falou comigo. Só depois que eu terminei esse relacionamento que ele voltou a falar comigo. Então eu tinha muito medo que ele parasse de falar comigo, que ele, sabe? Só que naquele momento, o que aconteceu? Eu entendi que se ele tiver que me amar, ele vai ter que me amar pela minha verdade e não por causa de um personagem que eu estava criando. E quando eu tive esse insight, muitas coisas mudaram, porque foi quando eu percebi o quanto que eu me anulava. Eu me anulava de ser, né, de me assumir enquanto terapeuta tântrica. Eu me anulava em outras coisas também. Eu lembro que eu ia na missa todo domingo para agradar meu pai e eu não gostava de ir na missa porque eu não acredito, eu acredito em reencarnação e a Igreja Católica não. Então tinha muitas coisas que eram faladas lá que não fazia sentido para mim, que me incomodavam, porém eu estava lá toda semana para agradar meu pai. E daí eu decidi que eu não ia mais fazer algo que não era a minha verdade. E eu comecei a ter um processo aí de transformação, de parar de me anular, não só com o meu pai, mas em várias situações da minha vida. E dentro de não querer me anular e ser a minha verdade, foi aí que eu tive a força de me assumir como terapeuta tântrica. E montei o meu canal do YouTube e que hoje, né, tem todo esse crescimento, todo esse impacto, porque eu tive a coragem de ser a minha verdade. Então, se você é um terapeuta tântrico e você tem vergonha de se assumir, né, com medo do julgamento das pessoas em relação ao seu trabalho, o que eu te digo é o seguinte, que o Tantra é o caminho, porque o Tantra é esse caminho de conexão com a sua potência, de conexão com a sua verdade. E quando você está conectado com a sua verdade, é onde você tem a força de ser quem você verdadeiramente é, de ter esse amor próprio, de você se validar, porque se você não estiver se validando, claro que o outro não vai te validar, né? Tanto que foi super tranquilo esse processo pra mim e eu tinha muito medo do julgamento e pelo contrário, né? O que eu recebi foi muito apoio de toda a minha família, inclusive tem familiares que vêm me pedindo ajuda, me pedindo pra conhecer mais o Tantra. Eu já tive pessoas da minha família que fizeram curso comigo, porque realmente eu passei a ser um exemplo, né? Eu tenho uma ferramenta aí de transformação, que eu consigo trazer na minha fala o quanto que o Tantra ele é sagrado e tirar a sexualidade desse lugar pejorativo e trazer aí para esse lugar mesmo do sagrado, que é então o que eu fiz e que é o que eu recomendo para você, se você é um terapeuta tântrico que ainda tem vergonha de se assumir, né, publicamente, que tem medo do julgamento das pessoas, que você vivencie mais as práticas do Tantra para você se conectar com essa potência, com a sua autenticidade, com a sua verdade,
porque é você se validando, é você trazendo essa verdade que você vai poder fazer com que as pessoas enxerguem o que você está enxergando. E se as pessoas não enxergarem, tá tudo bem, né? A gente paga preços. Então, você ser a sua verdade, você paga um preço. Você se anular, se diminuir, você paga um preço. Imagina se eu não tivesse me assumido como terapeuta tântrica. Eu não era feliz como professora, eu era professora de educação artística na rede pública e eu tinha muita depressão por não me realizar nessa profissão. Então, se eu não tivesse assumido essa verdade, eu estaria ali pagando o preço, talvez ainda com depressão até hoje, entende? Existe um preço que se paga. Quando você assume a sua verdade, você paga um preço. Quando você não assume, você também paga um preço. Qual o preço que você quer pagar, né? Você quer a harmonia interna ou a harmonia externa, né? Porque muitas vezes, pra gente ter a harmonia externa, a gente vive em desarmonia interna. Então a gente nunca vai estar bem. Então muitas vezes é melhor nós estarmos, muitas vezes não, acredito que sempre, é muito melhor nós estarmos em harmonia interna e pagar o preço que essa harmonia interna pode gerar dessas desarmonias externas, porque aquilo que for verdadeiro vai se sustentar, né? Vai conseguir superar os obstáculos de você ser a sua verdade, e a sua verdade nem sempre é aquilo que agrada o outro, agrada a sociedade, mas a sua verdade é a sua verdade, tá bom? Bom, é isso. Se você tem interesse em se tornar terapeuta tântrico ou tem interesse em conhecer a minha metodologia, as inscrições para a formação de terapeuta tântrico estão abertas. Eu vou deixar o link para a inscrição, ó, aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários, eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!